Salve. Vamos escutar essa matéria aqui do que aconteceu, que está passando aí em todos os lugares, né? Com certeza você já viu, já ouviu, mas com certeza também você não ouviu o meu, a minha percepção sobre isso. Então vamos lá. Escutem aí o que aconteceu. Vamos lá. Vamos falar das Olimpíadas. Fala. Vamos falar das Olimpíadas? Vamos? Põe nas Olimpíadas aí. Fala aí. Tá, vamos para as Olimpíadas, porque a luta entre a boxeadora italiana Angela Carini e a pugilista transexual Angelina Imani Khelif nas Olimpíadas de Paris durou somente 46 segundos. Nossa. A italiana abandonou a disputa do boxe feminino, relatando dores intensas no nariz após levar 2 socos da adversária. Derrotar. Uma luta, né? Geralmente uma luta de boxe, principalmente, você leva socos, né? Ela sabia disso quando entrou no ringue, né? Então vamos continuar. Angela Carini atirou seu capacete no chão e gritou, aspas, "Isso é injusto", fecho aspas, antes de deixar o ringue. Imani Khelif chegou a ser reprovada em um teste de gênero devido a seus níveis elevados de testosterona e foi desclassificada da Associação Internacional de Boxe no Mundial do último ano, 2023. Entretanto, o Comitê Olímpico Internacional autorizou a participação da atleta nos Jogos de Paris. O Comitê Olímpico autorizou. O Comitê Olímpico autorizou, tá? Então não foi nada escondido, não foi nada ilegal. O Comitê Olímpico autorizou. Beleza? Não se esqueçam dessa parte. O Comitê Olímpico autorizou. E aí nós vemos essa questão, né, Geisiane, de uma mulher transexual que tem... Eu gosto dos comentários da Geisiane, embora não concorde com tudo que ela diga, óbvio. Mas eu gosto dos comentários dela, são sempre muito pertinentes e muito racional, na medida do possível. a estrutura biológica masculina, que tem a estrutura, a composição hormonal masculina, concorrer numa modalidade feminina, sabendo que no esporte não pode ter doping. Ou seja, se a gente pusesse lá a pugilista italiana, ela tivesse tudo bem no Oxa, na Stano, né, Stano bem na Oxa, lá bombado, tipo Graciane, a Graciane Barbosa, né? Aí tudo bem, mas não pode ser bombadona. Na madruga bombadona, sentada na esquina, esperando alguém passar, altas horas da matina, não pode. Então, a gente vê aí esse exemplo, né? É muito injusto isso, não? Não é só injusto, parece um episódio do Hermes e Renato. Eu achei que eu tava vendo um episódio do Cacete Planeta. É assim, é completamente inacreditável. Qual episódio? Pois é, muitos, são vários. É completamente inacreditável, é surreal. Não é inacreditável. Por quê? Porque existe um movimento de mulheres, tá? Um movimento de mulheres que dizem o tempo inteiro que as mulheres são igual aos homens e que podem fazer tudo que os homens fazem. Beleza? Vamos lá. Parece um humor, parece um sketch de humor. Porque
Eu não vou nem debater aqui em relação à questão trans especificamente e o que o movimento feminista fala a respeito disso. Porque o movimento feminista parte de premissas completamente irreais. Ele parte de premissas de que os hormônios não têm governança em cima do comportamento e de que tudo isso deve ser ignorado. De que a biologia e a natureza feminina e a natureza masculina simplesmente deve ser ignorada partindo somente de um princípio artificial. Exatamente. Ou seja, o movimento de mulheres, porque o movimento feminista é um movimento de mulheres. O movimento de mulheres negam a biologia. Negam, certo? Né? Então, esse é o ponto que precisa, que não pode ser esquecido, não pode ser ignorado, simplesmente. Né? O movimento de mulheres prega que mulher é igual homem, portanto, nega a biologia. O movimento de mulheres negam a biologia. Certo? Ok. Não vou nem entrar nessa questão, eu vou assumir a premissa trans. Existem as pessoas trans. A minha primeira pergunta é: por que os trans não competem entre eles? Não vejo nenhum tipo de problema. Deixa eu acender aqui. Os trans não competem entre eles porque existe o movimento de mulheres que diz que mulher é igual homem e que pode fazer tudo que homens fazem. Esse é o ponto, mano. Esse é o ponto. Entendeu? Vocês ficam aí fazendo essa ginástica mental, né, para defender mulheres que não querem ser defendidas, não estão pedindo a defesa de vocês. Certo? São elas que dizem: somos igual aos homens, podemos fazer tudo que os homens fazem. Acabou. Ponto. Beleza? Não acho que é modalidade algum trans, tipo é isso? de marginalização da mesma forma que existe a Paralimpíadas. Existe algum tipo de marginalização na Paralimpíadas? Muito. Opa, agora eu vou falar, né, como diz a própria militância feminista, eu estou no meu lugar de fala. Por quê? Porque ela está falando de pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência. Então, eu vou falar o seguinte, que nem ela perguntou: existe marginalização na Paralimpíadas? Não, não existe. Sabe por que não existe? Porque nós, deficientes, pessoas com deficiência, pelo menos eu tenho total consciência de que eu não sou igual uma pessoa que não tem deficiência. Fisicamente falando. Moralmente, psicologicamente, emocionalmente, talvez eu seja melhor do que muitos, mas eu estou falando fisicamente. Diferente das mulheres que a todo instante gostam de dizer que são igual aos homens, tá? Então, nós, pessoas com deficiências, pelo menos eu, né, e muitas pessoas com deficiência que eu conheço, nós temos consciência que nós não somos iguais aos que não têm deficiência fisicamente falando. Eu não consigo fazer, a minha deficiência é nas pernas. Eu não consigo fazer tudo igual uma pessoa que não tem deficiência nas pernas. Eu não consigo fazer. E eu não sou imbecil de ficar dizendo: eu sou igual ele, eu posso fazer tudo que ele faz e ainda melhor. Não, não posso. Não posso. Tá? Agora, já que elas querem dizer que podem fazer tudo que homens fazem, então, meu amigo, as consequências estão chegando e vai piorar. Pelo contrário, nós temos orgulho dos nossos atletas paraolímpicos. Então, assim, não existe nenhum tipo de problema e existe a categoria dos paraolímpicos justamente porque é injusto, é completamente surreal colocar pessoas que não têm deficiência para competir com aqueles que têm, porque é evidente que um tem vantagem em cima do outro. Sim, é evidente que pessoas que não têm deficiência têm vantagem em cima de nós que temos deficiência. Só que nós não ficamos
gritando somos iguais, somos iguais, somos iguais, porque não somos. Fisicamente falando, porra, fisicamente falando, não somos iguais, ponto. Outro. Então por que isso não é feito com os trans? E aí o movimento feminista tem uma frase que chama bastante atenção, que é o slogan, um dos tantos slogans é: o futuro é feminino. Será que é mesmo? Uma vez que a gente está assistindo um homem bater numa mulher publicamente e sair dali aplaudido, como se isso tivesse algum tipo de mérito, honra, dignidade. Isso fere a própria natureza do esporte, é completamente descabido. E assim, eu lamento play, muito. Né? Não tem fair play. Não, mas só tem fair play quem ganhou, né? Quem ganhou tá super no fair play. E aí nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Todo mundo vai perder. Mas assim, é completamente surreal e isso aí é o gostinho, é o sabor do identitarismo dentro aí de toda a sociedade com essas pautas completamente fora da realidade. A gente tá vendo uma mulher apanhar de um homem, uma mulher que é preparada. É óbvio que ela é preparada, mas para competir com outra mulher, porque biologicamente somos diferentes. Ainda, mesmo que o homem faça a transição durante... Deixa eu falar uma coisa, Geisiane, presta atenção. É lógico que você não vai ver esse vídeo, mas deixa eu falar uma coisa, mesmo assim. Não interessa o que você, como você de forma individual, pense. Eu já fiz um vídeo aqui falando, uns 2 vídeos eu já fiz falando que a política brasileira ela é uma briga entre grupos. E eu já falei sobre alguns grupos de militantes, né, de militância progressista. Já falei sobre eles. Alguns eu falei. E eu disse que cada semana, pelo menos, um grupo novo, entre aspas, surge, né? E a mulher mesmo, a biológica, ela está fazendo militância. Para mim, ela está fazendo militância. Por quê? Porque ela poderia muito bem ter se recusado a lutar quando ela viu que era um homem. Né? Cadê o tal empoderamento das mulheres que não permite que elas digam: não, eu não vou lutar com um homem? Cadê? Cadê a tal independência feminina? Não precisamos de homem pra nada. Ué, então por que vocês não falam não pra esses homens? Fala não pra eles, é simples assim. Aí agora vem uma mulher de forma individual, né? Porque ela não faz parte do grupo, né? Do coletivo de mulheres que batem no peito e diz que são igual homem. Ela não faz parte desse coletivo, pelo menos não neste cenário, né? Vem ela e diz que é diferente. Só que o coletivo das mulheres diz que são iguais. Então, essa mulher, ela faz parte do coletivo. Essa mulher que lutou, ela faz parte do coletivo. Sabe por que ela desistiu da luta? Sabe por quê? Vamos ser sinceros. Ela desistiu da luta porque ela levou prejuízo. Ela estava levando prejuízo. Ela só entrou nesse ringue para fazer militância. Por quê? Muito provavelmente ela sabia que iria lutar com um trans, né? Ela aceitou. E agora, o Brasil inteiro está falando dela. E colocando ela como vítima. E o trans como vilão. Só que quem colocou os dois para lutar aí não foi só quem autorizou a luta. Foi ela mesma que aceitou. Ela podia ter se recusado. Por que ela não se recusou? Adolescência, ainda assim concluiu-se já que ele tem uma vantagem em relação a uma mulher biológica. Isso é óbvio, o corpo é maior, o pulmão é maior, os músculos são mais fortes, então é evidente que ele sempre terá vantagem. A gente acabou de assistir uma mulher apanhando em público e sendo desvalorizada enquanto esportista, porque a agenda woke simplesmente quer mudar a realidade, não quer... A agenda woke que você diz é a agenda feminina.
né? Feminina. Porque agora inventaram essa de querer desvincular o movimento de mulheres, o movimento feminista, do comportamento feminino. Certo? Só que o movimento feminista é um movimento, como eu já disse, composto por mulheres. Ou seja, quem defende que mulher e homem são iguais são as mulheres. Quando elas se unem politicamente, elas defendem que são igual aos homens. Mas quando elas vê um prejuízo, aí são diferentes. Aí querem pisar no freio da igualdade. Não, mas não é bem assim. Quando a gente diz que é igual, não é nesse sentido. É. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Se eu estiver tomando prejuízo, não, eu sou igual, mas não é assim. Mas se eu estiver levando vantagem, aí tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? Quem não se lembra daquele filme onde a mulher, eu esqueci o nome do filme, eu vou lembrar, eu falo. Onde a mulher foi pro exército, rapou a cabeça, lembra? Então, teoricamente, no filme, aquela mulher estava fazendo tudo que homem estava fazendo. Inclusive, no filme, teoricamente, ela estava se saindo nos exercícios que estavam sendo dados para homens. No filme, ela estava se saindo melhor do que muitos homens. E todo mundo aplaudiu, a opinião pública adorou esse filme. Oh, uma mulher ocupando o mesmo lugar dos homens. Uau! Ah, você viu? Ela entrou lá e até tirou o lugar dos homens lá. Nossa, que capacidade! Pois é. Só que a vida real é bem diferente. Na vida real, em quase todas as vezes que a mulher for tentar competir com o homem, principalmente na questão física, ela vai tomar prejuízo. Esse é o ponto. Ela vai tomar prejuízo. E vocês só estão reclamando porque essa mulher tomou prejuízo. Porque se ela tivesse batido nesse cara, se ela tivesse ganhado a luta, ninguém estaria reclamando. Pelo contrário, estariam sentindo o maior orgulho. É praticamente uma cultura no Brasil, né? Aplaudir quando uma mulher agride homem. Né? Então, se essa moça, dentro desse ringue, tivesse ganhado a luta, ninguém estaria reclamando. Pelo contrário, estariam aplaudindo ela. Né? Então, as mulheres, elas estão sendo vítimas de um monstro que elas mesmas ajudaram a criar. Elas mesmas ajudaram a alimentar. Essa é a verdade. Mas é claro, ninguém vai falar essa verdade. Porque não combina com a narrativa de igualdade. Não combina. Né? Pois é. Você vê, né? Que orgulho a sociedade tem quando vê uma matéria de que a mulher bateu num homem, seja na rua, seja dentro de casa, né? A mulher rasgou a roupa do homem. Nossa, que mulher brava! Todo mundo fala com a boca cheia. Nossa, ela rasgou a roupa do homem. Meu Deus, que mulher brava. Ela quebrou o carro, quebrou o celular. Nossa, que mulher brava. Mas aí, se o homem resolve revidar, que covardia. Que covardia. É um homem. É um homem. Gente, que absurdo. Ué, mas ela não sabia disso antes de ir pra cima desse homem? Ela não sabia que ela é mulher e
biologicamente falando, ela é mais fraca, ela sabia. Assim como essa daí também sabia. Essa lutadora também sabia. Mas, como o imaginário desse pessoal vale mais do que o real, então ela aceitou entrar num ringue com um homem. Né? Por quê? Porque na cabeça dessas mulheres, elas realmente são capazes de agredir um homem. Só que veja, quando uma mulher agride um homem, de fato, é muito provável, mas muito provável mesmo, que esse homem deixou ela agredir ele. Deixou. Porque olha só o que acontece quando o cara não aceita apanhar. Pois é, mas sabe o que é isso? Negacionismo. Vocês negam a biologia. Vocês negam a natureza de vocês. Né? Continuem, continuem. Somos igual aos homens, podemos fazer tudo o que eles fazem. Continuem. Isso aí é só o começo. Né? Isso aí é só o começo. Já tem homem dizendo que é mulher querendo ocupar o mesmo banheiro. Né? Agora tem homem que diz que é mulher lutando no mesmo ringue. Outro dia tinha um pessoal, homem, aplaudindo mulheres jogando futebol junto com homem. Eu falei, isso é um absurdo. Não, não é não, porque as mulheres tem que reconhecer que as mulheres são igual aos homens. Falei, é mesmo? Por acaso os homens que jogaram com elas deram um jogo de corpo nelas ou não? Não pode, porque elas são mais fracas. E aí? Jogo de corpo. Quem joga futebol, quem gosta de futebol, quem entende pelo menos isso aqui, sabe que uma das principais armas do futebol é o jogo de corpo. E aí, um homem que joga com uma mulher, ele pode dar um jogo de corpo nela para desestabilizar ou ele vai ser considerado um covarde? Alguém tem capacidade de responder isso? Pois é. Se a resposta for não, ele não pode dar um jogo de corpo, então vocês estão reconhecendo que elas não são igual, portanto não podem estar nos mesmos esportes. Aceitar a realidade dos fatos. Pois é. João Belucci, o que você achou da... Agora vamos ouvir mais um escravoceta, mais uma angina, cavaleiro branco. Provavelmente é casado. Né? Como eu já disse em outro vídeo, não esperem que o homem casado será capaz de criticar um comportamento feminino, criticar o movimento feminino. Né? Homens casados, como eu já disse em outro vídeo, são homens que praticamente perderam a sua identidade. Né? Perderam a sua personalidade. Se é que um dia eles tiveram de verdade, né? Italiana sair em 46 segundos de luta, fez bem, fez mal, devia apanhar mais. Acho que ela fez bem, viu, Pavinato? Porque ela protegeu a integridade física dela, ela desistiu da luta, né? Ela falou, não dá mais, tomou 2 socos lá e falou, gente, foram os socos mais fortes que eu já tomei na vida. E você vê que... Ela desistiu da luta porque ela estava tomando prejuízo. Mas ela poderia ter desistido de entrar no ringue. Só que como ela provavelmente achou que poderia ganhar, ou a segunda hipótese é a militância mesmo, né? Já foi planejado. Você entra, luta, toma 2 murros e sai chorando. E depois todo mundo vai falar de você, bababá, e vai causar aquele rebuliço que é o que os progressistas sabem fazer de melhor, que é causar conflito entre as pessoas, né? Causar treta, causar a discórdia. Né? Mas ela poderia ter desistido antes mesmo de começar, né? Mas não, ela preferiu entrar no ringue, aceitar o desafio, entrar no ringue, né? Então... São as Wokepiadas, de fato, né? São as Olimpíadas Woke. Ou Olimpiadas. Ou Olimpiadas, já se organiza. É como eu disse em outro vídeo, que eu fiz falando um pouco sobre isso. Essas mulheres que estão demonstrando interesse
por esse tipo de esporte, né? Que até algum tempinho atrás era dominado por homens, estão demonstrando interesse por videogame, demonstrando interesse por atividades que até pouco tempo eram atividades masculinas. Elas estão fazendo isso para chamar a atenção. Elas querem atenção, só isso. E dinheiro. Elas descobriram uma forma de ganhar a atenção dos homens dizendo que não precisa deles, para nada. Que elas são independentes. Né? Como eu já disse, essas daí são as independentes imaginárias. Né? Não preciso de homem, mas quero a atenção deles. Se possível, 24 horas. E ai deles se não me derem atenção. Eu vou usar o poder do Estado contra eles. Né? Então é isso. É isso. Elas querem atenção. Né? Por isso que agora elas pagam de gamers, fingem que se interessam por futebol. Né? Elas querem estar aonde os homens estão porque elas querem a atenção masculina toda voltada para elas. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, tá? Já fiz corte do vídeo falando sobre isso. Procurem aí, vocês vão assistir, vão entender. Quem já acompanha o meu canal Bronx Senso Crítico já entendeu essa situação, certo? Mas vamos ouvir só mais um pouquinho, porque esse vídeo aqui já ficou muito longo. A ação falou, ó, vamos dar uma segurada porque o Rio não está em condições próprias. E você vê que o esporte é o que menos importa ali, o que está importando é militar em termos woke mesmo. Porque a chamada inteligência, né, os inteligentinhos tomam do povo o poder de decisão, de opinar, só que eles foram tão para a esquerda, tão para a extrema esquerda, que esses temas que nos eram empurrados goela abaixo agora estão furando a bolha. Porque as próprias pessoas que em tese apoiavam isso estão começando a criticar, falando não é possível um homem, né, um homem genético, né, biológico, batendo numa mulher, isso sendo considerado... Não estão criticando, não. Não estão criticando. Não estão criticando. Eu também já fiz um vídeo falando sobre isso, que não existe mulher contra o feminismo. O que existe é mulher contra as consequências do feminismo. Os prejuízos que o feminismo trouxe para as mulheres é isso que elas são contra. Se o feminismo tivesse trazido só benefícios, você não ia ver uma mulher se posicionando contra o feminismo. Né? Mas nesses momentos aqui, quando tem mulher tomando prejuízo, né, aí aparecem as antifeministas tentando pisar no freio. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, né? Procurem aí que vocês vão ver. E o fato é, não existe mulher contra o feminismo. Certo? normal. E ainda vem essa notícia que ele foi reprovado no chamado no ano passado. No exame... Como que é o nome? Exame de gênero. Exame de gênero. Falou, você não é uma mulher. Esse que é o exame de gênero. Parece a negocinho do brigadeiro. Eu achei meio feia. É a minha opinião, quem quiser achar bonito, é que eu achei estranho, porque as outras tem sempre lá o honra, o mérito, ainda que está em francês. O mérito é casa de escola. Mas só tá escrito isso. Agora você vê, né? Sempre aparecem esses homens metidos a cavaleiro branco, a protetor das mulheres. Mulheres essas que dizem que não precisam de vocês pra porra nenhuma. Né? Que vocês são tudo lixo, é o que elas vivem dizendo. Né? Mas sempre aparece esses homens. Ai, porque isso é um absurdo. As mulheres estão sendo agredidas. Ai, porque as mulheres. Ai, porque as mulheres. Ai, porque as mulheres. Elas não precisam de vocês. Elas não querem a ajuda de vocês. Pelo contrário. Elas aceitam esse tipo de esporte, de coisa, justamente para tentar provar que são melhores. Só que ninguém pode contra a natureza, ninguém pode contra a biologia. Ninguém pode. Ninguém. Ninguém pode. Ninguém pode transformar o que foi criado perfeito.
Hum? O homem tem a sua natureza, a mulher tem a sua natureza. Os dois têm naturezas diferentes. E não é o ego que vai mudar isso. É simples assim. Todas as vezes que vocês tentarem ir contra o que já foi estabelecido, o que já foi feito, vocês vão se lascar. Seja homem, seja mulher, vocês vão se lascar. Você vê as mulheres cristãs, que dizem ser cristãs, né? Indo de braçada na ideologia feminista. Somos igual aos homens. É isso que a Bíblia fala? Que vocês são igual aos homens? É isso? Pois é. Continuem negando a biologia. Vai em frente. Vai em frente. Depois não chora. A conta do feminismo tá vindo cada vez mais cara. Continuem. Continue. Como diz o outro lá, né? Eu gosto é assim, amostradinho. Parece de enrolar brigadeiro, não sei. Só mesmo uma coisa que a gente nunca vê o oposto, né? Nós nunca vemos uma mulher que se diz homem, né? Um homem nunca. trans. Porque ninguém é bobo, meu amor. Ninguém é bobo, ninguém é boboca. A gente... Essa foi boa. Sabe por que vocês não vê? Porque o objetivo disso é fazer militância. O objetivo disso, do homem participar em competições de mulher, é depois demonizar os homens, né? Aí aparecem esses defensores do Ocidente querendo demonizar os caras, né? Chamando os trans de covarde, né? Sinceramente, se eu fosse um trans, eu processava. Eu processava todos esses caras. Pastores, jornalistas que chamam eles de covarde por eles estar participando de uma luta com mulher, eu processava todos. Se eu fosse trans, eu processava. Sabe por quê? Porque vocês estão cometendo crime. Só pode ser crime. Porque se foi autorizada essa luta, quem são vocês para chamar o cara de covarde? Quem são vocês? A luta foi autorizada. O cara não estava participando de nada ilegal. A luta foi autorizada. E cadê as mulheres empoderadas para reivindicar isso? Não tem. Aí aparecem esses manginas escravocetas, né? Que eu também já fiz vídeo falando sobre eles, né? Achando que vão conseguir cada vez mais a admiração das mulheres, né? Tomando as dores delas. Ai, meu Deus, mano. Escravoceta é triste, hein, mano? É triste. O cara ser escravoceta, o cara fazer tudo por uma... É triste. O cara acaba perdendo totalmente a identidade, a personalidade. Meu Deus do céu. Nunca vê o contrário, é impressionante. Vê se um país vai escalar um homem trans para competir na luta masculina. Vai? Vai, professor Marcelo Souza. Esta Olimpíada, para mim, está igual a urna eletrônica, está lacrada. O espírito da lacração. É o espírito da lacração. É o que está norteando. Bom, então é isso, pessoal. Agora vai começar os manginas, os escravocetas, a querer demonizar o rapaz, o trans, né? E defender a pobre moça oprimida por um sistema patriarcal opressor que coloca ela com um homem que diz que é mulher para lutar e ser espancada, pobre moça que aceitou entrar no ringue, coitadinha. Ai, ai. E é isso. Não vou continuar porque o resto da missa vocês já sabem. São os escravocetas escravocetando, né? E para as mulheres que compraram a ideia feminista, eu só tenho a dizer o seguinte: se você pede chuva, tem que estar preparado para a lama também. E eu vou repetir:
Vocês estão sendo engolidas pelo monstro que vocês mesmos alimentaram. Ai, mas não pode generalizar. Posso? Claro que eu posso. Todas as pesquisas que são feitas a respeito de tudo é feita em cima de generalizações. Aí vocês vêm dizer pra mim que eu não posso generalizar? Posso, claro que eu posso. Claro que eu posso. Se quiser, coloca aí nos comentários, eu faço um vídeo falando sobre generalizações. Beleza? Tá bom? Vamos conversar sobre generalizações. Mas por enquanto é isso. Fui.